Senhores senadores, senhoras senadoras, sinceramente não pretendia voltar a este assunto, mas o eminente ministro Gilberto Carvalho disse tratar-se falta de assunto. E nós entendemos que não se trata de falta de assunto, trata-se de falta de respeito ao povo brasileiro. Essa caravana milionária da presidente Dilma a Roma afrontou o bom senso e, sobretudo, a pobreza no país. Por esta razão, eu volto ao assunto. É evidente que ninguém se posicionaria contrariamente à visita da presidente Dilma ao Papa na sua entronização. Ela cumpriu o papel de presidente do Brasil. O que nós estamos questionando não é a viagem da presidente, é o turismo oficial com o dinheiro público. Os números já foram aqui apontados, a imprensa internacional divulgou com ênfase esse escárnio ao povo brasileiro. Por isso estou apresentando um requerimento, já encaminhei à mesa, com as seguintes indagações. Quantas e quais pessoas fizeram parte da comitiva da viagem à Cidade do Vaticano por ocasião da missa inaugural do pontificado de Sua Santidade o Papa Francisco? Discriminar nome e cargo no governo de todos os membros da comitiva, bem como anexar cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União. Que missão e função cada uma dessas pessoas cumpriu na referida visita? Qual o custo global para os cofres públicos da viagem? Quantos apartamentos foram reservados para a comitiva na cidade de Roma? Qual o custo unitário da hospedagem de cada apartamento? Quais foram os gastos com a alimentação da comitiva, de talhar por pessoa? Quais foram os custos com diárias pagas a cada membro da comitiva, de talhar por pessoa? Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas nesse deslocamento? Qual foi o gasto com cada aeronave? Foram utilizadas passagens aéreas? Quantas e de quais companhias aéreas? Quantos veículos foram utilizados para o deslocamento terrestre da comitiva? Qual foi o gasto total com o transporte terrestre? Houve gastos realizados por meio de cartão corporativo? Em caso afirmativo, detalhar. Havia previsão orçamentária para os gastos com essa viagem? Qual a origem dos recursos destinados ao programa, ao pagamento dos custos da comitiva que fez parte da visita? Por que motivo a comitiva brasileira não se hospedou na luxuosa Embaixada do Brasil em Roma ou na Embaixada Brasileira no Vaticano? São algumas indagações, porque esperávamos que o governo oferecesse as explicações necessárias em função das denúncias que foram apresentadas pela imprensa do país, considerando os excessos praticados, o exagero. A repercussão foi internacional. Veja a comparação. Representando a nação mais poderosa do mundo, o vice-presidente dos Estados Unidos compareceu ao evento do Vaticano com uma comitiva reduzida, 2 ou 3 pessoas, e ficou hospedado na Embaixada Americana. Enquanto a nossa presidente, para compromissos oficiais de 5 horas, permaneceu durante 3 dias e, segundo a imprensa relata, alugando 52 apartamentos em hotel luxuosíssimo. Não sabemos quantas pessoas foram, por isso estamos indagando. Mas sabemos que 52 apartamentos foram alugados, 17 veículos foram contratados para a locomoção, entre mini-ônibus, furgão para carregar volumes, vans, etc. Enfim,
uma ostentação sem igual. Mais de R$100 mil por noite. Foram 3 noites, mais de R$100 mil por noite, 325 mil em hospedagem. Mas nós estamos indagando nesse requerimento o valor final de todas as despesas dessa vilegiatura oficial, desse convescote brasileiro a Roma, desse turismo à custa do dinheiro público. E querem subestimar a nossa inteligência dizendo que isso é falta de assunto. Eu gostaria que fosse falta de assunto. Assuntos não faltam à oposição. Faltam opositores. São tantos os assuntos que os opositores existentes hoje no país são insuficientes para abordá-los. E talvez nos falte até plateia, porque o governo manipulou nestes anos, nestes 10 anos, aparelhou, mistificou, manipulou, estruturou, aparelhando o Estado brasileiro, loteando os cargos públicos, gastando fortunas em publicidade enganosa no rádio e na TV para iludir a opinião pública desse país. Talvez faltem opositores, porque assuntos não faltam. Todos os dias, os assuntos estão à disposição da oposição. E este é, sim, um assunto. Este é um assunto que justifica a presença da oposição na tribuna, não apenas para a crítica, mas para a busca de informações que possam possibilitar, como consequência, providências. Afinal, há uma relação de promiscuidade no que diz respeito ao uso do prestígio do ex-presidente, exatamente em função de benefícios concedidos, de vantagens oferecidas no exercício do mandato. Fica implícita uma retribuição desonesta e nós temos que buscar as explicações para o caso. E, de outro lado, as explicações do atual governo também em relação às despesas efetuadas com essa viagem turística a Roma. É bom enfatizar que não há aqui ninguém que se posiciona contrariamente à ida da presidente Dilma a Roma e ao Vaticano para participar de uma solenidade histórica com a entronização do Papa. O que nós estamos condenando é o turismo, não a presença oficial da presidente, mas essa caravana enorme. Eu creio que seria suficiente para que representassem na Piazza Navona a espécie de um comício brasileiro, com tanta gente presente à Itália por ocasião da entronização do Papa, à custa do dinheiro público. Imagine, senador Ataídes, um comício em frente à Piazza Navona, de brasileiros, ouvindo a presidente Dilma dissertar sobre o seu governo. Seria possível, por que não? Enfim, nós estamos diante de um fato que exige resposta da presidente. As explicações estão sendo requeridas em nome da sociedade brasileira que ainda tem capacidade de indignação. Eu teria que abordar uma outra questão, senhor presidente, mas deixarei para outra oportunidade. Imagino que esse requerimento de informações merecerá uma resposta urgente do governo. Ele está sendo encaminhado ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. São 16 questões colocadas aqui e nós aguardamos a resposta
para eventualmente adotarmos as providências que o caso requer. Porque, neste caso, constatando-se o abuso, a viagem desnecessária de ministro e outros altos funcionários do governo a Roma, sem ter nada de oficial para fazer, sem nada fazer em benefício do povo brasileiro. Essas despesas devem ser ressarcidas aos cofres públicos. Essa é uma providência que tem que ser adotada. Se o cartão corporativo foi utilizado, se diárias foram pagas desnecessariamente, esses gastos são supérfluos. Esses gastos não são decorrentes de uma atitude ética. Há que haver ressarcimento aos cofres públicos. Muito obrigado, senhor presidente.